32. Vamos ler os verso 1 e também o verso 2. E eis aí está, que reinará um rei justo, com justiça, e dominará os príncipes segundo o juízo. Verso 2, todos. Amém, até aqui. Senhor, abençoa-nos mais uma vez nesta manhã e fala conosco em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar. Aqui está um verso extraordinário, né? Havia a ameaça do poder e da força de Senaqueribe. Senaqueribe era um rei fortíssimo. E ele vinha com todo o poder assírio para dominar o povo de Deus. E era uma ameaça constante no Oriente Médio naquela época, na região babilônica. E certamente o povo de Deus temia a sua aproximação. E havia medo de que ele resolvesse também apossar-se de Israel. Mas Deus então envia o profeta. E Isaías traz essa mensagem tremenda: olha, haverá um rei, um rei justo. Esse rei não será Senaqueribe, certamente. Havia projeção profética, a visão era para adiante. E ele continua dizendo no verso 2, e aquele varão, a minha tradução aqui diz, e aquele varão, muito mais forte, não é? Muito importante isso aqui. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento. Nós estamos hoje acostumados a ver a força do vento, os tsunamis que pesam sobre a humanidade, alcançando mares, continentes, devastando cidades. É um desastre. Mas a força desses ventos, ele não se restringe apenas ao vento como tal na sua destruição, mas ele levanta também a força das águas dos mares que vêm e arrasam com a vida humana. Mas tem uma figura aqui. E aquele varão será, veja bem, e aquele varão será como um esconderijo contra o vento. Um refúgio contra a tempestade. Um lugar onde se pode esconder. Um lugar onde se pode estar protegido. Um lugar onde há segurança absoluta. Os tempos que nós vivemos são tempos de inteira insegurança, de absoluta insegurança. Mas quando a Bíblia nos coloca diante desse texto, Isaías nos traz essa mensagem, ele fala especificamente de que haverá uma força, haverá um muro, haverá uma proteção, haverá uma segurança, e essa segurança vem de uma pessoa, e essa pessoa é esse varão com letra maiúscula, esse varão, que é na verdade aquele rei justo que está no primeiro versículo, e esse rei justo nada mais é do que o Messias. Havia uma mensagem profética messiânica anunciando o seu retorno. Até o dia de hoje, as pessoas continuam aguardando a vinda do Messias lá em Israel. Eles estão cercados de tantas forças,
de tantos inimigos, de tantas ameaças, de tantos pesos, de tantas perseguições. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E lá na cidade de Jerusalém, em determinado lugar, tem lá um muro, e lá nesse muro tem uma porta assim desenhada de pedras. E essa porta oriental, lá está escrito: é por aqui que o Messias vai passar. A porta ainda está trancada, ela ainda está fechada. É uma porta de ferro, é todo um muro, uma parede forte, mas tem o desenho como de uma porta. E quando eu fiquei olhando, mas como é que ele vai passar por aí? Ele vai derrubar a porta, ele vai dar um sinal, a parede vai cair e ele vai passar? Olha, como será, eu não sei, mas uma coisa nós sabemos, é que o Messias vem. Amém? O Messias vem, o Messias é a esperança do povo de Deus. E esse Messias para Israel, que ainda espera por ele, para nós já veio, amém? Jesus já veio, Jesus já está aqui. O Messias para nós já é um fato concreto e nós hoje experimentamos a sua bênção, graças a Deus. E nós sabemos então que esse Messias, ou é Jesus, como ficou a pergunta aqui ontem à noite, quem é Jesus? Olha, esse é o Deus encarnado, este é o Salvador do mundo. E essa palavra Salvador, ela tem uma riqueza extraordinária. Ela pode significar muitas e muitas coisas. Ela não tem esse sentido que nós temos na nossa língua, praticamente só a salvação da alma. Quando se fala em salvação em português, principalmente na nossa teologia e doutrina, nós sempre pensamos em termos de salvação da alma. Mas a Bíblia nos fala que salvação, soteria, soter, Salvador, é aquele que opera a bênção de Deus em plenitude, em uma extensão inimaginável. A nossa mente não tem como alcançar o poder, a força, a profundidade, a ação de Deus como Salvador em Cristo Jesus. Jesus é o Salvador. Por isso que aquele anjo disse lá em Mateus, em Lucas, ele disse: olha, e ele será o Salvador do mundo. O nome dele será Jesus, porque ele salvará o mundo. Mas em Mateus, eu repeti isso aqui outro dia, estou falando de novo, e lá em Mateus ele diz também, não, o nome dele será Emanuel. Mas afinal o que é Emanuel? Deus conosco. Mas o que é Deus conosco? Deus conosco é Jesus. E o que é Jesus conosco? Jesus conosco é Jeová, Yahvé, Deus presente, Joshua, Jesus, vivo, presente, Messias de Deus. Amém? Nós não temos que esperar a vinda do Messias, não. Nós estamos esperando o regresso de Jesus, a volta, o retorno do prometido de Deus, sim. Porque também Isaías diz adiante lá no capítulo 61, ele é o ungido de Deus. A tradução italiana diz que ele é o unto. Ele é o unto. Engraçado, né? Nós dizemos ungido. Eles não dizem o ungido, é o unto. Ou seja, o untado. Aquele que foi coberto com óleo. Aquele que foi revestido com essa graça especial que vem de Deus. Amém? Olha, eu, você, todos nós temos que receber desta unção de Deus, temos que receber desse untamento, desculpem, a palavra do eu acho que não existe, mas essa capacidade de ser ungida, de ser coberto, de ser envolvido nesse óleo do Espírito Santo que toma toda a nossa vida. Agora nas praias as pessoas estão usando os óleos, né, para protegerem seu corpo, e se reveste do alto da testa, da cabeça, até a ponta dos pés, protegendo-se contra a inclemência do sol, contra os cânceres de pele e contra as queimaduras graves e outras coisas mais. Pois olha, Jesus Cristo veio para trazer para nós uma unção, e esse ser untado é unção que nos é
aplicada pela pessoa de Jesus. É Jesus que nos junta com o Espírito Santo. Amém? Olha, ele toma nas mãos. Vocês lembram daquela figura do sacerdote do Antigo Testamento? Que ele tinha nas suas mãos as mãos cheias de sangue, e aquele sangue ele era aplicado à cabeça daquele animalzinho, e também o cordeiro, mas também ele era aplicado a cada pecador que ele chegava. E aquele untamento de sangue agora é substituído por uma unção maior ainda. E essa unção poderosa hoje é a unção do Espírito de Deus. E é Jesus que nos unge. Amém? Olha, ser batizado com o Espírito Santo é ser untado com o óleo de Deus. Ser batizado pelo Espírito Santo, mergulhado no Espírito Santo, revestido de alto para baixo, batizado, mergulhado, untado. É assim, untado com óleo de Deus. Jesus é isso para nós, amém? Aquele varão, é assim, aquele varão será como esconderijo contra a tempestade. Será como um muro contra tudo que vier contra nós. Porque há um poder maior, e esse poder maior está sobre esta pessoa que se chama Jesus. Esse Rei justo. Também o nosso texto nos fala mais adiante, vocês podem seguir se quiserem. Eu já falei em Mateus capítulo 2, falei agora mesmo em Lucas 2 também, estou falando agora em Isaías 61:1, e vou falar agora um pouquinho sobre o poder sobrenatural em Mateus capítulo 2, versículo 21. Esta bênção de Deus que vem para a nossa vida, para nos capacitar com poder sobrenatural, acima do natural, que vai além do natural. Escuta, é possível viver a vida cristã naturalmente? É possível viver uma vida cristã apenas baseada nas seguranças doutrinárias? É possível viver a vida cristã hoje apenas com um grande, forte conhecimento teológico? É possível viver a vida cristã hoje até com muito conhecimento bíblico? Eu digo a você que não. Porque a Bíblia não é uma questão de intelectualidade. Não é uma questão de puro conhecimento. Não é uma questão de puro entendimento de alguma coisa. Ao contrário, tudo depende daquilo que acabamos de falar, desse untamento, desse ungimento, desta unção do Espírito Santo, que vem para vitalizar, para dar condições de vitalidade, de existência à vida, capacitação e força do Espírito Santo. Por isso o texto diz: esse varão, eu adoro esse texto, esse varão será como um esconderijo contra o vento, como um refúgio como a tempestade, como um ribeiro de águas e lugares secos. Aqui o Ronald conhece muito bem a terra onde ele nasceu, apesar de estar no Brasil há quase 30 anos. Pois bem, nós lá no alto dos Andes, né? Lá naquele planalto, no alto daquelas cordilheiras, lá estão aquelas planícies imensas, e de um lado estão as montanhas, está o Iliani. E agora, nessa época, ele começa a derreter. Iliani, o nome. Iliani. Pois bem, começa a derreter. O degelo vai chegando. E quando chega o degelo,
no meio daquele deserto, a água corre suave, e você chega, põe a mão assim, é uma água gelada, cristalina, maravilhosa, e ela chega a ser cheirosa. Olha, o Espírito Santo é como esta água no deserto, onde nada existe, onde nada floresce. E interessante que lá no meio daquele campo lá, especialmente lá no El Alto, lá em cima, bem acima de La Paz, você chega por ali e daqui a pouco você vê, lá vem as cholitas, né? Aquelas senhoras, aquelas meninas com aquelas roupas bonitas, maravilhosas, está me dando saudade da Bolívia, viu? Mas bem, então lá vem aquelas cholitas com aquela roupa grande, bonita, aquele chapéuzinho, né, João? Maravilha, hein? Então, que vocês gostaram? que foi? Pois bem, e sabe o que elas vêm fazer? Elas vêm com a sacolinha na mão e elas começam a cavar a terra. E com aqueles dedinhos assim, com uma técnica, uma capacidade tão maravilhosa, né? E elas vão tirando umas bolinhas pretas assim. Você olha, o que é aquilo? Parece uma batata, uma batatinha. Jorge também, você conhece, já teve lá. Pois bem, então lá vem o chunho. E ali, o chunho é levado para casa, é trabalhado, é posto para secar, depois vira comida, vira salada, vira suco, vira tudo, se faz tudo. Da mesma maneira como se usa batata, que eles usam lá o chunho. Pois bem, olha, no deserto há produtividade. No deserto surgem coisas da própria natureza. A terra produz. E dá vontade de ficar olhando, sentado aqui. Hoje de manhã você estava tocando uma música aqui antes de começar o culto. E você estava tocando assim, ó. Não foi isso, mais ou menos? Você anda ouvindo música hispana, hein? Você anda ouvindo música lá do altiplano. Estava tocando muito parecido. Disse, o que está acontecendo com o Denis? Pois é. Ou é o Espírito Santo mesmo? É, né? Pois é. Então veja como é que Deus vai trabalhando na vida da gente, trabalhando na vida das pessoas, e Ele vai produzindo vida onde não tem vida. Mas, João, você olha aquela planície assim, ó, não tem nada. Mas de repente, dali sai alimentação. De repente aparecem aquelas lianitas, né? Lá vem aqueles animaizinhos. E a música que eu me referi, elas imitam o som, o andar daquelas lamitas. Não é isso mesmo? Ah, eu sou apaixonado pela Bolívia, principalmente essa região. Então a gente lembra, quando o salmista diz aí no Salmo 90, e quando ele diz, olha, veja o Salmo 133, podem abrir a Bíblia, hoje nós estamos aqui à vontade, não é? Hoje podemos ir até 2 horas da tarde, todo mundo dormiu até 7, 8 horas da manhã, alguns até um pouco mais, então vamos lá. Reclamaram ontem, falaram, pastor, você hoje estava muito nervoso, hein? Ontem à noite você está muito bravo, já começou o ano de cajado na mão e tal. É o que foi? A robustez, não é? A robustez? Foi. Tá cansado. Não fala isso não. Muito bem, então o que foi que eu disse para ler aonde? 133, vamos ler juntos, 1, 2 e... Ó quão bom que os irmãos é como é que é, João? Que desce para
a barba de Arão, Que mais? e desce para a gola de suas vestes. E o que mais? É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Amém. Olha, é como o degelo das montanhas do Iliani. E ali vem aquela água fresca. E ela vem borbulhante, né? Tem umas pedrinhas, e Deus vai fazer. É assim mesmo. E aquela coisa maravilhosa. Sabe o que é isso? É um símbolo do Espírito Santo. No meio daquele calor, também lá é muito quente, né? Reverendo também já esteve lá. É aquele calor. No meio daquele calor, aquela água gelada, geladinha, fresquinha. Olha, no meio de toda essa opressão que nós vivemos no nosso tempo, a Bíblia nos fala, e aquele varão será como muro, será como esconderijo, será como água fresca correndo no deserto, será como bênção para a nossa vida. Termina, João. 32. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrente de água em lugares secos e de sombras de grande rocha em terra sedenta. Sombra de grande rocha. Hoje eu estou lembrando das minhas viagens. Quando eu estive em Israel, fui lá visitar Massada. Massada é aquela fortaleza onde os judeus construíram para se proteger do assalto das forças romanas, né? E é lá no alto, muito difícil de subir. A temperatura naquele dia estava 45 graus à sombra. E olhando assim, os pássaros, numa ou noutra palmeira por ali, os passarinhos estavam assim, ó. As asinhas abertas e o bico aberto também. Por causa do calor. 45 graus. À sombra. A roupa colada no corpo. Que não tem assim, mas já está colada aqui. Pois bem, e o salmista vem e faz essa declaração, não é? Olha, esse varão, essa pessoa extraordinária que se chama Jesus Cristo, ele será como força contra o vento. Será como proteção, uma parede que impede a entrada daquilo que não é de Deus. Será como essa corrente que corre no meio das montanhas, que está rolando por aí. Frescor, produção, alimento, vida. E termina dizendo, como ia explicando, lá em Massada, aquele calor tão grande, e quando aparecia uma sombra, assim, uma sombra, proteção divina. Sabem quem é esse? Sabem o nome dele? Jesus. Amém? Curve a sua fronte ante Deus. É esse que é o nosso grande Senhor e Salvador. É este que é a esperança para o mundo. É este que é o conforto, que é o consolo, a confiança para o tempo presente e para o futuro. É Ele que transforma completamente a nossa vida.
É Ele que muda as nossas expectativas. É Ele que nos dá condições para olhar para o futuro e caminhar com segurança. Esse é Jesus Cristo, esse varão de Deus, esse homem forte. Um dia eu fui pregar lá em Nova Lima e nós entramos num lugar lá meio esquisito, né, Rosa? Meio apertado, meio esquisito, lá no fundo. Eu falei, gente, onde é que nós estamos indo? E lá entramos em um bequinho e chegamos lá. Quando nós chegamos lá, tinha um grupo aí de umas 30 pessoas. E aquelas 30 pessoas estavam orando, mas orando num poder, numa unção, numa graça. E quando nós chegamos aqui e pusemos o pé no portal, alguma coisa balançou assim. E lá dentro alguém gritou: eis o bitelão da Galileia está aqui, e o nome dele é Jesus. Mas vocês não falaram nada, pelo amor de Deus. Eu tinha vontade de pular em cima do banco. Eis o bitelão da Galileia. E aquele povo alegre, feliz, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, não é mesmo? Vocês dois estavam lá. Foi assim? Conta aqui. Conta essa história. Quem vai falar? Você? Ele ou ela? Quem fala mais? É ele que fala mais? Tá tudo errado, tem que ser ela. Tá bom. É a mulher que fala, mas teve isso lá mesmo, né? Nós estávamos na casa do João, né? E nós estávamos todos lá e já esperando o pastor Reuel, né? E na entrada dele, houve isso mesmo, né? O bitelão da Galileia já estava lá. Não era Jesus de Nazaré, né? Que a gente já estava falando, mas a alegria já estava reinando naquele lugar. E cheio de oração e bênção de Deus, né? Amém. Amém, aleluia. Olha, o Brasil hoje está precisando da gente gritar como se gritou naquele culto lá naquele dia. Não é, olha, o bitelão não era eu não, eu sou pequeno. Bitelão é Jesus. E eles gritaram: chegou o bitelão da Galileia, ele está aqui, Jesus. Povo abençoado, povo de Deus. E o Senhor está fazendo a sua obra. Olha, neste ano, deixa o bitelão da Galileia, esse varão de Deus ir à frente na sua vida. Deixa ele tomar todas as iniciativas. Deixa que ele decida a sua vida. Quando a gente decide a vida da gente, a gente erra. Mas quando a gente depende dele, tudo dá certo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar agora, vamos agradecer a Deus pelo novo ano. Hoje que eu estou pregando que eu teria gostado de pregar ontem, mas não deu. Então está aí a pregação. É um desafio de Deus para a nossa vida. Quem é Jesus? Olha, é esse varão, é esse bitelão da Galileia, é esse muro imbatível, impugnável, é essa corrente de água fresca, essa correnteza de água fresca, esta sombra em lugares desertos. Ele é o conforto, é a bênção, é a provisão da nossa vida. Amém? Vamos orar? Pode começar a orar. Ore você. Abra sua boca. Clama ao Senhor. Espírito Santo, precisamos tanto da tua bênção nesta manhã. Leva a nossa vida em tuas mãos. Dirige nossa vida, Senhor. O poder do teu Espírito Santo. E guia-nos segundo a tua palavra. Abençoa-nos com a unção de Deus. Unta-nos. Assim como protegemos os nossos corpos dos raios
infravermelhos. Protege, Senhor Deus, a nossa alma dos ataques do inimigo. Protege a nossa vida contra as intempéries e as injustiças que podem vir sobre nós. Livra-nos, guarda-nos, sê conosco e segura a nossa fé. Ore isso também, Espírito Santo, segura a minha fé, segura a minha fé. Alguém estava contando agora mesmo, eu vi uma pessoa pregando, que mensagem, que poder, que unção de Deus, que maravilha, mas tem mais de 30 anos, o tempo passou, e hoje ninguém pode ouvir mais essa pessoa, porque ela não fala mais nada de bom, tudo que fala é ruim, é triste, é amargurante, é decepcionante. E eu disse para ela, olha, a Bíblia diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. As lutas estão aí e todos nós estamos sujeitos à queda. Não existe ninguém que esteja infenso a isso. Mas nós temos alguém que nos guarda, que nos protege. E se nós buscarmos e estivermos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, seremos abençoados. Amém. Vamos orar também por uma coisa ainda. Eu falei aqui ontem à noite sobre isso, né? Eu disse que eu sempre orei e disse, Deus, eu não quero dinheiro para a igreja Peniel, não. Dinheiro é ruim, corrompe. Dinheiro estraga. Onde entra dinheiro, muito dinheiro, acabou. As coisas se corrompem completamente. Então é melhor a gente orar, jejuar, pagar um preço de fé e ter a bênção de Deus garantida. Mas no meio de toda essa crise, de todo esse aperto que nós estamos vivendo, eu resolvi orar e dizer, Senhor, agora nós estamos precisando. Agora nós vamos orar pedindo, Senhor, envia recursos, sim, recursos para a tua igreja. Nós estamos precisando de muitas coisas. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos do poder de Deus. E nós vamos continuar orando, Senhor. Nós vamos estar diante de Ti pedindo o Teu poder e a Tua bênção e a Tua provisão material para os membros da Tua igreja. A provisão material para os crentes. Provisão material para que alguns até venham à igreja. No ano passado, aqui dos meus cálculos, nós perdemos umas 7, 8 famílias. Só famílias que não tinham condições de pagar a passagem para vir aos cultos todos os domingos. Famílias grandes. Nós precisamos construir um templo. Mas os nossos olhos não estão voltados para o templo. Nós estamos mais impressionados em construir vidas. É isso, vidas. E pregar o evangelho onde ele seja preciso. E nunca foi tão necessária a pregação da palavra. Então nós não vamos sair do rumo que foi determinado por Deus. Nós vamos orar e dizer, Senhor, envia a tua provisão para os teus céus. Em nome de Jesus.